Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre sonhos e visões, outras formas de Deus falar com a gente através de sonhos e visões. Mas antes, eu quero convidar a Flávia. A Flávia tem um testemunho muito incrível para falar para a gente. Eu acho que é muito especial. A Flávia está aqui no nosso grupo há um tempinho, então vamos começar com o testemunho da Flávia, e aí todo mundo tem a oportunidade de ouvir, quem tem que sair depois, e aí a gente começa o nosso tema sobre sonhos e visões. Flávia, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou sempre acompanhando as meninas. Hoje é um dia especial, né? Porque faz um tempo já que eu queria falar sobre, né, esse testemunho, que até me deixa um pouco emocionada. Então, gente, o que eu queria dizer é o seguinte: esse ano foi um ano muito difícil para mim, né? Minha mãe, ela teve um diagnóstico de câncer há cerca de 2 anos atrás, que foi curado, teoricamente, e no começo desse ano, ela teve uma recidiva. E essa recidiva foi numa membrana do corpo, que a gente chama de peritônio, né? Ô, Flávia, Uhum. é, você não esquece que você gente, a Flávia é médica. Sou médica, gente, desculpa, Você às vezes não eu falo esquece que coisas você é assim. médica e que ninguém aqui é Não, médico. pode falar só a Então, parte do corpo, a gente não entende onde está esse peritônio. exato. Então, Esse fale com peritônio, palavras bem Tá. básicas, assim como se você estivesse falando com crianças. tá, não, deixa eu contar. Eu só falei essa membrana porque é o seguinte, é uma membrana que espalha muito rápido. Então, quando você tem um câncer nessa região, espalha muito rápido. Então, assim, quando a gente teve esse diagnóstico, eu fiquei muito, muito aflita. O meu chão, assim, caiu. O meu chão caiu, o meu chão abriu e caiu ao mesmo tempo, né? As meninas me deram muito apoio em oração. Foram meses, assim, muito difíceis. Eu, eu fiquei, assim, minha mãe ficou 2 meses de UTI, né? 2 meses na UTI. Ela passou por um procedimento bem invasivo. Foi uma cirurgia, assim, que, honestamente, eu imaginei que eu não fosse ter minha mãe aqui comigo. Para vocês terem uma ideia, minha mãe, ela nunca teve nenhum tipo de percepção espiritual. E nesses dias dela de hospital, antes da cirurgia, ela conseguiu enxergar uns vultos pretos, né, conforme a visão dela, né, de leiga e espiritualmente dizendo, minha mãe, ela não tem assim, grande, nenhuma grande proximidade, né, com Deus, assim. A minha mãe, ela tem a fé dela, mas ela não é uma pessoa, assim, muito é, vinculada, né, a essa parte espiritual. Então, ela viu esses vultos pretos no quarto antes de entrar na cirurgia, e depois do procedimento, ela disse que na UTI ela já viu que esses vultos pretos, eles se transformaram em vultos brancos. Então, assim, isso daí, na verdade, é claramente um milagre espiritual, porque na minha concepção, aqueles vultos pretos que ela tinha visto nada mais era do que o espírito da morte, né? Entrando em contato ali naquele ambiente hospitalar, e logo depois do procedimento ela viu, né, aqueles vultos brancos. E isso foram dias e mais dias ali naquela UTI. A minha mãe, ela descia para o quarto, piorava, voltava para a UTI. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Eu tive que eu fiz muita oração, gente. Eu ficava o dia inteiro em concentração. Essas meninas, coitadas, me deram o maior apoio do mundo. Eu sou eternamente grata. E, assim, só para falar um pouquinho sobre a minha caminhada espiritual, eu, antes de mais nada, né, por que que eu tô dizendo isso? Há cerca de 2 anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito cética, eu nunca fui uma pessoa, assim, de muito... Eu estou sendo bem honesta, abrindo meu coração aqui para vocês. Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito... eu sempre tive a minha fé, né, mas eu nunca fui uma pessoa que olhava, assim,
com os olhos espirituais que eu tenho hoje. Então, há cerca de 2 anos atrás que eu comecei a minha caminhada com Deus, quando eu tive uma visão aberta, uma visão espiritual aberta. E a partir daí, as coisas foram se transformando para mim. E eu comecei a realmente ter uma fé e um olhar espiritual diferente. E eu acho que hoje eu vejo a vida da minha mãe como um milagre. Então, tudo que eu passei, as coisas que aconteceram, o fato dela ter realmente saído desse hospital do jeito que ela está hoje em casa, gente, isso é um milagre. E isso daí realmente prova que quando a gente realmente tem uma fé e acredita naquilo que a gente se propõe a pedir em oração, claro, tudo baseado na vontade de Deus, mas assim, a gente consegue atingir coisas assim que, meu Deus, que a gente jamais imaginaria que fosse possível. Então, é um testemunho que eu queria já ter dito há algum tempo. Até falei para a Rutinha que vocês me perdoem, mas é que foi uma fase tão difícil, essa transição, essa saída de hospital, essa readaptação, readequação alimentar, porque não está sendo fácil, mas minha mãe está viva e onde a vida é esperança, então eu acho que isso que importa. E é isso. E eu queria agradecer a todos vocês por terem me ouvido e é isso. Fiquei muito feliz de ter compartilhado Eu essa tô bem experiência. chocada, porque assim, para quem eu mandei o link, hoje eu coloquei tema. E aí eu falei o tema que era. E a Ruth falou assim: ai, Kel, eu já mandei, mas manda com tema sim. E o tema é sonhos e visões. E do nada, ela já tá aqui com a gente há um tempão, passando por isso há um tempão. Oi, E hoje ela oi. começa a falar sobre a mãe dela, né? Tendo a visão, enfim. Minha mãe Tudo teve. muito conectado, né? Muito legal isso. Então, às vezes eu não consigo explicar tanto, porque, assim, apesar de eu ter essa proximidade, são coisas muito novas para mim, né? Então, minha mãe nunca tinha tido essa experiência espiritual e ela teve essas visões no hospital que ela chegava para mim e falava: filha, mas eu tô vendo vultos pretos e agora os vultos ficaram brancos e tudo. E minha mãe nunca tinha visto nada. E ela sempre foi uma pessoa extremamente cética, apesar de ser, assim, né, católica, tudo. Ela nunca foi muito de acreditar nesse mundo espiritual, enfim, ela nunca foi muito aberta a isso. E eu era como ela, né? Só que há 2 anos atrás, quando eu tive essa visão aberta, real, eu realmente, assim, mudei completamente a minha forma de enfim, né, de enxergar o mundo. Foi assim um divisor de águas, literalmente. E aí a partir daí tudo começou a fluir de uma forma diferente e eu comecei a fazer minhas orações com muito, assim, uma rotina espiritual diária e Deus fala muito comigo através da palavra, então eu tenho confirmações e é uma coisa muito gostosa. Assim, sempre quando eu converso com ele, eu vejo que as coisas vão se encaixando, sabe? É muito bacana. Então, Sempre assim, que eu vejo alguma situação assim, que a gente fala, nossa, essa situação é feia, essa situação é ruim, essa situação não é legal, eu lembro de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daí eu penso, Espírito Santo, como é que você vai resolver essa parada aí? Como que essa situação que não é legal vai ficar boa? E eu estava até falando com a Ru antes de começar que pelo meu perfil comportamental, eu gosto de saber mesmo como que vai ser. Eu sou calculista, né, também. Então, eu gosto de saber, não é controlar, mas é saber como que isso vai acontecer. E, às vezes, quando eu não tenho uma visão de futuro, eu fico um pouco desnorteada, tipo, e aí quando o Espírito Santo fala assim, ó, pode ser que seja aqui, daí eu falo, uau, nem pode nem ser daquele jeito. Vem na minha cabeça um jeito daquilo se resolver, eu já tenho paz, já consigo ficar em sim, paz. E ele resolve de um jeito, a maioria das vezes, totalmente diferente, né? Mas às vezes é daquele jeito mesmo. O bom é que sempre é com amor, porque tem um versículo que agora eu não sei onde tá, que fala que o Senhor antecipa as coisas que estão por vir, né? E a gente já sabe que o nosso socorro ele vem do Senhor.
né? Agora, como que vai vir esse socorro, a gente às vezes não sabe, mas a gente sempre tem que ter essa certeza, né? Que o nosso socorro, ele vem do Senhor. De algum jeito, o Espírito Santo vai resolver todas as nossas paradas. Sim. O Eu vou caso te da contar, sua mãe, pode só falar, um Flávia. detalhe, que antes teve um dia que antes de entrar na UTI, foi muito assim, sabe? Porque minha mãe já estava no quarto, ela piorou a rotina. Eu falei, você lembra, amiga? Falei, amiga, ela voltou para UTI. Aí eu fiquei desgovernada. E aí meu pai perguntou, olhou para mim assim, e falou assim: "Ai, meu Deus, será que dá?" Eu falei: "Pai, dá sim." Eu lembro de ter entrado no, no banheiro do lado da UTI, eu ajoelhei ali naquele momento, tive um minuto com o Senhor, pedi assim com todo o meu coração, assim, com toda a minha, sabe? Com toda a minha fé. E eu lembro que veio uma onda de calor tão forte, assim, no meu corpo, naquele momento, e, e juro, amiga, no dia seguinte parece que o quadro dela inverteu, assim, para melhor. Eu não sei, foi uma coisa assim tão pontual aquela situação que até falei para você, falei, amiga, mudou completamente, estubaram e tudo. Então, assim, gente, é uma coisa, é surreal os milagres que acontecem. É lindo. Gente, os milagres de Deus são reais e os milagres de Deus ele pode fazer na sua vida, na saúde, na sua vida financeira, na sua vida Surreal. sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Flávia, muito, muito obrigada por compartilhar. A vida da tua mãe é um milagre. E eu fico muito feliz que você tenha tido coragem. Eu sei o tanto que você não gosta de falar, mas assim, compartilhar é muito bom, porque você dá fé para as outras pessoas que precisam, porque a gente compartilha os nossos momentos difíceis, que a gente teve vitória, a gente conta os nossos testemunhos, e essas pessoas, outras pessoas que estão precisando, podem usar os nossos momentos como exemplo para elas terem fé no que elas estão passando, né? Então, muitas pessoas estão passando por muitos momentos difíceis. Então, eu não sei que momento vocês estão passando. Se vocês estão com dificuldade financeira, se vocês estão com problema no relacionamento sentimental, se vocês estão com problema em relacionamentos familiares, se vocês estão com qualquer problema. O que eu posso dizer para vocês é que Deus, ele é maior do que qualquer problema que você possa ter. Então, você simplesmente confia no que ele tem para você, confia que ele pode resolver o seu problema e ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver o seu problema da melhor forma possível. Então, simplesmente ajoelha e fala: Senhor, eu não posso resolver, eu não tenho como resolver, eu não sei como resolver, mas olha, o meu problema está aqui, ó, tô dando na sua mão, resolve para mim? Resolve para mim. Ó, tô toda arrepiada, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu fiz essa oração de coração e falei assim, me rendendo, falei, Senhor, eu não sei, ó, fiz meleca de novo. Ó, Deus, eu tô aqui de novo. Fiz besteira de novo. Fiz meleca de novo, mas ó, eu não tenho como resolver, mas pega aqui, resolve para mim. E gente, ele sempre resolve, ele é um pai tão amoroso, ele é tão querido e ele resolve. Então, se você está Se tem aqui, alguém, se ouvindo tem, aqui, ou se você está ouvindo depois, você sempre pode falar, resolve para mim, resolve, por favor, que ele vai resolver. se tem alguma área da sua vida que está na UTI, que está entubado, que os médicos já te deram um laudo, os médicos, os especialistas no assunto, né, já te deram um laudo falando não tem jeito, não é a primeira vez que isso acontece, né? Até porque no caso da mãe dela não foi a primeira vez que ela teve que ela teve esse problema, ela já tinha tido, né, outro câncer. Então, assim, se você já teve problema e você tá de novo na UTI com essa sentença de morte, em qualquer área da sua vida, é o mesmo Deus. E ele resolve do mesmo jeito. Então é só a gente entregar que, com certeza, não importa a área, se é problema no trabalho, qualquer situação, ele resolve, é o mesmo Deus, e ele ressuscita
os mortos, ainda mais o que tem vida, né? Como ela disse, enquanto a vida é esperança. Então, é a Sim. especialidade dele. Sim. E Flávia, eu senti te compartilhar algo, eu sei que é seu, mas eu sei que você não vai se incomodar. Antes da gente entrar aqui, ela me chamou, falou que eu estava sumida. Eu falei assim, amiga, eu estou trabalhando que nem gente grande, por isso que eu estou sumida. E aí a gente estava conversando, ela comentou comigo que a mãe dela não tem mais estômago e que a mãe dela vive sem estômago. Então, a adaptação é difícil porque a mãe dela vive sem estômago. Então, assim, para a gente, parece meio impossível como que uma pessoa vai viver sem estômago, né? Eu perguntei para ela, nossa amiga, mas como que a gente faz para viver sem estômago? Como que o alimento é digerido? Como que faz? E aí ela foi me explicando ali que é meio que o corpo se adapta e é meio que sobrenatural. Então, assim, É, gente, o é. nosso corpo é sobrenatural. As coisas de Deus são sobrenaturais. A mãe da Flávia está sobrevivendo sem estômago. E você aí preocupado com as suas contas, e você aí preocupado se você vai resolver o seu problema de relacionamento. Gente, tudo Deus pode resolver, não é verdade? Porque na verdade, assim, é como se fosse uma cirurgia bariátrica, né? Que para cirurgia para gordo. Só que a minha mãe, ela sempre foi magrinha. A Rutinha conhece minha mãe há muitos anos, sempre foi super magra. E agora ela tá tendo toda uma readequação, uma readaptação alimentar, porque ela teve que fazer uma conexão, né, do esôfago direto no intestino, porque ela não tem estômago mais, e o próprio intestino, com o tempo, ele vai se readequando para aquilo, né, para receber o alimento, tudo. Mas isso tem sido dias muito difíceis, porque, enfim, o estômago produz um hormônio que ele gera, é ele que dá a sensação de fome, então minha mãe não tem sensação de fome, entendeu? Mas ela não consegue reabsorver muito bem os nutrientes como antes, então tem muita náusea, né? Obviamente, porque tudo passa direto, então tá sendo bem difícil. Mas, gente, ela tá viva, então o resto a gente corre atrás. É isso que É, importa, né? um dia por vez, né? Um dia por vez. E é isso. Um dia que a gente tem, cada dia que a gente tem é presente do Senhor. E a sua mãe já teve uma experiência sobrenatural, uma experiência aí com o mundo espiritual. E espero em breve ouvir a sua mãe tendo outras experiências com o mundo sobrenatural. Então, hoje a gente vai falar sobre esse mundo sobrenatural. A gente ouviu uma música que chama Eu Te Vejo em Tudo. E é isso, né? Eu vejo, nessa experiência da Flávia, eu vejo Deus em tudo, né? E é isso, gente. A gente tem que ver Deus em tudo. Eu vou ler aqui para quem não para quem quiser ouvir depois, né? A música se chama Eu Te Vejo em Tudo. Qual que é o cantor mesmo, Kellen? É do Casa Worship. Casa Worship, isso. Se vocês quiserem ouvir depois, quem estiver ouvindo depois. Então, a letra da música é assim: Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o teu sussurro, na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar, posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro, na brisa que vem ao amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. E aí ele repete, né?
Então, por que a gente escolheu essa música? Porque eu acho que tudo, gente, exatamente tudo que a gente, exatamente tudo, tudo fala sobre Deus, tudo é Deus. Se a gente Deus está falando com a gente através de tudo. Se a gente prestar atenção, Deus está falando através da gente com tudo, né? Hoje a Kellen me falou, né, que na verdade, ontem a Kellen me mandou uma mensagem e ela falou assim: meu passarinho voltou. Meu passarinho voltou, e quando ele canta, eu ouço falar: eu tô aqui, eu tô aqui. Então, o passarinho dela, quando o passarinho que vai lá na janela dela canta, ela ouve Deus falar com ela, como se Deus estivesse falando: eu tô aqui. Então, Deus se manifesta através da natureza. Deus fala com a gente através de muitas formas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre sonhos e visões, porque existem outras formas que Deus pode falar com a gente, que é através de sonhos e visões, que talvez você não esteja utilizando e você pode utilizar a seu favor. Eu convido, né, as duas meninas da EPS para me ajudarem hoje a falarem e a complementarem, né, tudo que eu vou falar para vocês aqui são coisas que eu aprendi na EPS, tá? Então, elas estão aqui, a Bianca, as duas Biancas, e elas vão, se vocês quiserem me interromper para vocês complementarem, vocês sintam-se à vontade, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro sobre sonhos e depois a gente fala sobre visões. Hoje vai ser só uma pincelada sobre como Deus pode falar com vocês através de sonhos e visões, e depois a gente vai realmente pegar sonhos e interpretar sonhos e interpretar sonhos, tá? A Bianca, ela é muito boa em interpretar sonhos, então eu queria que a Bianca estivesse aqui quando a gente fizesse essa segunda parte de sonhos, né? E eu não sei se vocês sonham ou não, mas a partir de hoje a gente vai ser intencional, porque a gente tem que ser intencional em tudo na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Nós precisamos ser intencionais. Então, algo muito interessante que eu nunca parei para pensar, mas eu ouvi na EPS, é que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. 1/3. Aos 60 anos de idade, nós teremos dormido 20 anos. Vocês já pensaram nisso? Quando vocês tiverem 60 anos de idade, eu não sei se alguém aqui já tem 60, mas você já terá dormido 20 anos. Então, é assim, gente, para mim, quando eu ouvi isso, foi muito chocante. Eu falei assim, gente, eu quero dormir menos, porque parece um desperdício, né? Então, não desperdice seu sono, porque Deus nunca dorme. A gente pode usar o tempo que a gente está dormindo para se relacionar com Deus. Olha que incrível! Como assim? Sim, eu posso usar o tempo que eu estou dormindo para me relacionar com Deus. Eu posso me relacionar com Deus através de sonhos, que Ele vai falar comigo através de sonhos. Tem muitas pessoas que usam o tempo que está dormindo também para viajar em espírito, tá? Mas esse é um nível mais avançado, para viajar em espírito e fazer a obra de Deus. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que viajam em espírito e fazem à noite, enquanto estão dormindo, eles viajam em espírito e eles fazem a obra de Deus, ou seja, eles vão nos lugares, eles oram por enfermos, eles fazem missões, e onde Deus manda eles, qual a missão Deus coloca eles para fazerem, eles fazem. Olha que incrível! Você pode ser missionário enquanto você está aí dormindo. Você vai dormir 6 horas, 8 horas, você ora pelo seu corpo. Jesus, Deus, aqui, olha, meu corpo está aqui descansando, mas meu espírito está em contato com
Deus. Então, eu quero aprender com o Espírito Santo enquanto eu estiver dormindo, eu quero ter experiências espirituais, eu quero ter sonhos que vêm de ti, e eu quero tudo que vem de ti. Então, se for para viajar no Espírito, até viajar no Espírito também, tá? Então, vocês podem viver experiências incríveis e espirituais com Deus, tá? Então, eu não sei se vocês sonham, mas muitas pessoas dizem que eu não sonho. Não, todo mundo sonha, mas o que acontece? Muitas pessoas não lembram do sonho. E cientificamente falando, é porque existe exatamente o momento que você tem que acordar para você lembrar desse sonho. Porque senão, se você tem um sonho pesado e você não acorda, você não vai lembrar. Às vezes acontece de você sonhar, você acorda depois desse sonho, só que você não anota e você esquece. É muito comum. Então, quando você acordar, tá? Você sonhar e você acordar, é bom você anotar esse sonho, tá bom? E outra coisa, seja intencional, né? Agora que você sabe que Deus fala com você através dos seus sonhos, antes de você dormir, primeiro, você não vai simplesmente, tô lá assistindo Netflix, tô lendo um livro lá sobre alguma coisa, tô assistindo um filme nada a ver, tô lá, tipo, fofocando da vida alheia, tô lá. Gente, a gente nós somos pessoas e nós fazemos coisas diversas, né? Tô lá brigando com alguém, fazendo coisas diversas, e aí simplesmente vou e durmo. Você acha realmente que você vai ter um sonho profético que fala de Deus, não sei o quê? Pode até ter, mas talvez seja um pouquinho mais complicado. Então, tenha, assim, mais um preparo na hora de dormir. Se conecte ali com Deus antes de dormir, né? Faça uma meditação, né? Faça uma oração, ouça o que o Espírito Santo tem para fazer com você, relaxa ali a sua mente antes de dormir, né? Tem uma meia hora ali de paz, de calmaria antes, né? Tenha uma conexão ali com Deus, porque esse é o momento ali que você mais pode se conectar a Deus. E antes nessa meia hora aí, você pega e fala: olha, Deus, estou indo dormir. O meu corpo, eu peço que ele descanse e ele tenha o melhor descanso possível. Mas eu quero ter um sonho profético. Fale, eu quero ter um sonho profético. Eu quero que o Senhor fale comigo essa noite. Eu quero ter um sonho profético, eu quero ter visões proféticas. Você pode ter sonhos proféticos e visões proféticas enquanto você dorme. Então, você pode orar pedindo: eu quero ter visões proféticas e sonhos proféticos. Fala comigo durante a noite, certo? E aí ele vai, quando você pede, ele vai falar com você durante a noite, certo? E você provavelmente vai lembrar, certo? Provavelmente você vai lembrar. Bianca, qualquer Bianca que quiser, que oração vocês fazem aí antes de vocês irem dormir? Olha, eu faço exatamente o que você falou, assim, primeiro eu tenho esse momento de meditação, às vezes eu tô tão cansada, que eu sei que eu vou apagar assim que eu meditar. Então, o que que eu faço? Falo assim, Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer meditação, tenho que passar meu tempo com Jesus, porque eu sei que eu vou dormir a batata. Então, eu quero passar esse tempo com você. E eu falei assim, eu me rendo a ti, eu quero te ouvir, fala comigo. Eu fico em silêncio, né? Vou acalmando meu coração para conseguir, né? Faço aquela respiração, respiro fundo e vou imaginando, né? Jesus vindo falar comigo, quanto eu sou amada, quanto eu sou querida, que eu tô nele, ele tá em mim, enfim, que isso vai me acalmando e vai relaxando. E aí eu consigo ficar mais sensível para ouvir a voz dele. E aí ele começa a falar e eu deixo ele falar. É um diálogo, né? Conversa conversando aqui com vocês. Então, em determinado momento, eu simplesmente, ou eu falo com ele assim, Deus, então eu vou, né, dormir agora, mas eu quero que você me use, né? Enquanto eu estou dormindo, meu corpo físico precisa descansar, mas o meu espírito, né, minha alma não estão livres. Então, eu quero que você use da maneira como você achar melhor, seja indo até a casa de alguma pessoa, liberando bênçãos,
repreendendo maldições, uma série de coisas. Então, né, eu me disponho, eu me rendo. E eu tenho, né, algumas experiências que eu tive recentemente, aí eu não sei dizer se foi um sonho, mas eu não sei dizer assim, se eu estive na casa de alguém ou se é algo que vai acontecer. Porque eu vi uma menina, pensa numa criança bem levada que fazia tudo para chamar atenção. Era bem irritante, porque ela estava chegando ao ponto assim de ser malcriada. E eu lembro que durante o sonho eu pegava aqui assim e falava assim para ela, meio com raiva, assim, olha só, eu não sei o que você passou, quais foram as dores que você teve, é, eu não sei quais foram os processos, os traumas que você teve, se você teve, se sua mãe te ofendeu, se seu pai, nada disso, mas eu quero que você saiba o seguinte, olhando bem assim nos olhos dessa criança. Você tem um Pai Celestial perfeito que te ama demais. Você não precisa fazer isso para chamar a atenção das pessoas, porque você já tem a atenção dele. Para com isso. Enquanto eu falava, eu via ela chorando, mas chorando copiosamente. E eu vi que foi um momento assim de cura para ela, que ela foi curada de algum trauma. Então, eu creio que quando a gente coloca o nosso coração rendido, né, ao Senhor, Ele vai nos usar. Ou para revelar algo que vai ser lá no futuro, que vai acontecer como sonho profético, ou nessas, né, como a gente vai dizer assim, nessas viagens espirituais, né, ajudando pessoas. Eu já tive experiência de me ver, por exemplo, na Ucrânia, no Afeganistão, orando por pessoas, estando ali com elas, né, e falando assim, por exemplo, na Ucrânia, eu vi claramente as pessoas desesperadas na guerra, e eu falava assim, não tem com que se preocupar, porque vocês estão cercados de anjos. E essas pessoas tinham os olhos espirituais abertos e elas viam os anjos ali em volta. E elas ficavam muito tranquilas. Aí, acho que não foi no dia seguinte, eu vi uma notícia assim de que pessoas tiveram experiências sobrenaturais. Muito legal, muito legal. Então, um pouquinho assim para compartilhar com vocês. Então, essa é a oração que eu faço, me disponho. Bianca Fernandes, quer falar alguma coisa? Então, eu sonho praticamente todas as noites, né? E aí o Espírito Santo ele me ensinou a discernir o que que é sonho, o que é visão e o que é o subconsciente, né? Porque a gente sempre tem muitas coisas na nossa cabeça, né? Então, muitas vezes no início, quando eu aprendi na EPS sobre sonhos, né, que teve um final de semana inteiro que a gente aprendeu sobre esse tema, logo que eu aprendi lá mesmo no local, eu já comecei a fazer essa oração. E isso foi se eu não me engano, em maio, junho de 2021. E aí eu lembro que eu orei no quarto a hora que eu fui dormir, eu falei, Espírito Santo, eu quero muito que o Senhor fale comigo essa noite através de um sonho profético. E a gente aprendeu algo muito importante, que quando a gente sonha, e aí acorda no automático, pega, vai fazer as nossas coisas, não anota o sonho, ou não para, né, para tentar entender o que sonhou e tudo mais, a gente perde como se fosse uma carta de amor de Deus para nós. Então, quando a gente deita e pede para sonhar, sonha e acorda e nem se dá conta, né, de tirar um tempo com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus e falar: nossa, eu sonhei, e assimilar aquele sonho e ter tempo, né, para lembrar daquele sonho, é como se a gente estivesse perdendo uma declaração de amor de Deus para nós. Porque tudo que a gente pede para Deus, que está alinhado ao coração dele, ele nos dá. E sonho é uma forma tanto visível, né, como palpável da gente ter ele falando conosco. E eu lembro que antes mesmo de eu aprender sobre sonhos, eu lembro de sonhos da infância. Eu lembro dos mesmos sonhos que eu tinha na infância. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto, depois que eu aprendi sobre esse tema e comecei a estudar mais sobre isso. Então, eu tive a ideia de montar um grupo comigo mesma no WhatsApp, né? Sou minha melhor amiga. E aí eu gravo áudio, porque eu tenho preguiça de escrever, porque meus sonhos são muito grandes, eu tenho muitas visões misturadas, é tudo sem pé nem cabeça, e se eu for escrever é um livro, não dá. E aí eu gravo áudio para mim mesma, contando o meu sonho para mim mesma, e conforme eu vou gravando esse áudio, o Espírito Santo já vai me dando a revelação daquilo.
Então, eu adquiri esse hábito. Então, toda noite, antes de dormir, eu já falo, Senhor, fala comigo essa noite. O que que o Senhor quer de mim, né? O Senhor quer me usar, o Senhor quer me ensinar algo, o Senhor quer me mostrar algo que vai acontecer, o Senhor quer me alertar de alguma coisa, né? Me mostra o que o Senhor quer me mostrar e me dê sensibilidade para entender o que que o Senhor quer dizer. E aí, eu lembro que o sonho que mais me marcou, que eu tive muito antes de saber sobre esse tema, foi que eu estava numa fila. Eu vou contar um breve sonho interessante. Eu estava numa fila e tinha inúmeras pessoas, parecia uma fila no céu, assim, do juízo final. E aí eu estava no meio daquela fila, de repente veio Jesus, assim, andando de pessoa por pessoa, e eu lembro que eu estava num momento muito difícil da minha vida. Aliás, o que eu mais senti são momentos desafiadores, né? Mas eu lembro que naquele momento eu estava num momento bem crítico, assim, eu era casada ainda, e muita tristeza. E eu fui muito humilhada naquele dia. E aí eu sonhei, porque eu lembro que sem saber eu falei, Senhor, fala comigo de alguma forma, de uma maneira que eu consiga entender com clareza, porque eu não estou te ouvindo. Eu não sei te ouvir, eu não sei quando o Senhor está falando comigo ou quando é coisa da minha cabeça. E aí ele me deu esse sonho naquela época, e Jesus veio assim na minha direção. Eu devia ter milhares de pessoas nessa fila, e eu estava no meio da fila. E ele veio até mim, me pegou pela mão, me colocou na primeira da fila. E eu pensei, puxa vida, mas o que será que ele quer dizer com isso? A hora que eu acordei, foi isso o sonho. Aí eu acordei, fiquei meio impactada, porque para mim foi muito real. E eu lembro que eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, mas por que que Jesus veio, me pegou pela mão e me colocou como a primeira da fila? E a hora, logo que eu fiz essa pergunta, ele já falou para mim, porque você é filha, você é uma filha amada. E você, para Jesus, é prioridade. Então, eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí, quando eu aprendi sobre sonhos, que o nosso professor na época falou para nós que o sonho é uma carta de amor que Deus nos dá, eu lembrei desse sonho, porque imagina, você no meio de um lugar com milhares de pessoas, numa fila aguardando sua vez, e Jesus te favorece, te coloca em primeiro lugar. E eu lembro que a situação que eu estava passando era de rejeição. Eu era a última prioridade daquela pessoa, no caso, meu ex-marido, e eu me senti muito ferida por conta disso, porque ele me rejeitou. E Jesus me colocou em primeiro lugar. Então, se a gente se tornar sensível e atenta e intencional, a gente vai entender tudo que ele fala. E Sim. naquela época eu não entendi muito bem, mas depois, Deus é tão perfeito que aquele sonho que eu tive foi muitos anos atrás. Eu não entendia nada sobre sonho, não interpretava sonho. E eu lembro de todos os sonhos que eu tive antes mesmo de aprender, que um é ligado ao outro. É uma história, tem uma coerência. Do primeiro sonho que eu lembro que foi profético até o de ontem à noite, é uma história, uma sequência de ensinamentos, é uma sequência de orientações que ele me dá. Ele me alerta de algumas coisas. Quando eu estou num momento difícil, que nem perdi minha avó, fez uma semana e eu queria sonhar com ela, e eu sonhei com ela antes dela morrer, e eu tinha premeditado a morte dela 1 ano atrás, eu só não acertei a data, mas ela realmente foi em setembro, né? E ele me avisou lá há 1 ano atrás. Ele falou: a sua avó, eu vou recolher sua avó em setembro. Em setembro do ano passado, ele me falou que ela iria em setembro. Só que eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Porque a gente tem essas coisas, né? Ai, será que é? Será que não é? E, às vezes, por duvidar de que ele nos ama e fala realmente com a gente fica nessa, né? Ah, não, não é possível que ele está falando comigo mesmo. Então, eu quero dizer que se alguém aqui tem dúvida, não tenha dúvida, ele fala sim, em todo o tempo, de várias formas, como a Rutinha falou, mas em sonhos e visões ele dá muita clareza. Então, que hoje à noite, com a autoridade de Jesus que há em mim, né, com o Espírito dele que habita em mim, em nós, eu libero sonhos proféticos para cada pessoa que está aqui,
A minha oração é que os corações sejam abertos, a visão seja aberta e que todas nós possamos contar na próxima reunião que tivemos um sonho e que se lembrem, né, de ao acordar já anotar esse sonho, que a gente poderia fazer até um espacinho para cada uma contar o que sonhou, para a gente tentar interpretar na hora aqui essa mensagem que o senhor quer falar ao coração de cada uma. É muito importante dar atenção a essa carta de amor que ele nos dá toda noite. Muito legal. Então, Deus, ele quer falar com a gente por meio dos sonhos. Na verdade, ele quer falar com a gente o tempo inteiro. E na Bíblia mesmo, ao longo da Bíblia, ele mostra que ele já falava através dos sonhos. Eu vou dar 2 exemplos aqui na Bíblia, onde ele falou com homens de Deus através dos sonhos. Em Daniel 7, do 1 ao 4, a gente tem lá, eu vou ler para vocês, tá? Daniel 7, do 1 ao 4. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Olha isso, Daniel ele teve um sonho e visões da sua cabeça. Então, lá na frente eu vou explicar sobre visões da sua cabeça. E aí eu vou explicar o que é visões da sua cabeça, tá bom? Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho. Olha isso, escreveu logo o sonho. Então, ele teve o sonho e ele escreveu o sonho. E relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancados as asas e foram levantados da terra e posto em pé, como um leão. E foi-lhe dado um coração de homem. Então, assim, se vocês forem lá em Daniel 7, vocês lerem Daniel 7 inteiro, ele está relatando um sonho, tá? Esse sonho, ele não é literal. Mas hoje as pessoas eles conseguem interpretar esse sonho inteirinho e ligar esse sonho à história da humanidade, tá? É que não dá para fazer isso tudo aqui, mas história de quais reinos vieram, quais reinos foram caindo. Então, essa parte aqui de Daniel, do sonho de Daniel, foi uma profecia. Então, Daniel, ele teve um sonho profético, certo? Então, os seus sonhos podem ser sonhos proféticos. Deus já deu ali sonhos proféticos na Bíblia. Então, você também pode ter sonhos proféticos de coisas que hão de acontecer na sua vida ou na vida de outras pessoas. Você pode alertar outras pessoas. Ou ainda mais, coisas que vão acontecer na humanidade, coisas que vão acontecer no futuro da igreja, no futuro da humanidade, no futuro da nação. Então, gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Sonhos são muito poderosos. Aí, eu vou ler outra passagem em Gênesis 28, do 10 ao 14. Aí ele fala assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos dos céus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abrão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha isso! É um sonho.
é um sonho, ele simplesmente largou, né, a família, o Jacó largou lá, pegou era ovelhinha, gente? Qual que era o bicho? Que eu não lembro da história, nem lembro qual que era o bicho. Ele pegou, saiu lá da terra dele, ele estava saindo e ele simplesmente teve um sonho e Deus falou para ele que a descendência dele seria como o pó da terra, que ele teria uma descendência enorme, né? Então, olha que incrível. Deus pode falar com você através de sonhos, né? Então, o que tem acontecido hoje através de sonhos? Deus está salvando pessoas ao redor do mundo através de sonhos. Deus está salvando muçulmanos através de visões e sonhos em países onde o cristianismo não pode nem entrar, onde o cristianismo não é aceito, onde não se pode falar de Jesus. Essa semana eu mandei um vídeo para Daniela, para Dani e para Karina, um vídeo lindo falando sobre um homem que ele era assim a pessoa escolhida da família para levar o islamismo para a família inteira. Ele que tinha visões do Islã, ele que falava sobre o Islã, ele que orava para cura para as pessoas ali no Islã. Ele era a pessoa mais profética ali e ele simplesmente ouviu uma voz que ele fez uma pergunta para Deus e ele ouviu uma voz pergunta para Jesus. E ele assim pergunta para Jesus, né? E aí ele teve uma visão que Jesus entrou no quarto dele, e no momento que Jesus entrou no quarto dele, ele se rendeu, ele começou a chorar, e assim, o amor constrangeu ele, e ele se rendeu aos pés de Jesus, e ele aceitou Jesus como salvador dele. Então, existem pessoas no mundo, gente, e não são países assim, sabe? Eu, por exemplo, eu fui para as Maldivas. Quando a gente entra nas Maldivas, você assina um cartãozinho, o seu cartãozinho de imigração nas Maldivas. Quando você está assinando, lá está escrito, né? Eu não sei se todos os brasileiros têm ideia de o que eles estão assinando, porque está em inglês, mas você está assinando lá que você não tem nenhuma Bíblia, que você não tem nenhum Buda, que você não pode ter nada de religião lá, que você não pode entrar com uma Bíblia lá dentro, senão você pode ser preso. Entendeu? Então, você imagina. E assim, quando você está na Ilha dos Locais, porque eu fiquei na Ilha dos Locais, de hora em hora, você ouve um sino e eles começam a rezar no microfone. Todo mundo ouvindo eles rezarem lá. Tem as horas específicas que eles rezam para todo mundo ouvir. E à noite, lá às 3 da manhã, eles também acordam e você ouve eles acordados rezando. Entendeu? Então, assim, são países muito fechados onde o cristianismo é incapaz de entrar, onde é impossível se falar de Jesus ali, onde você pode ser preso, mas através de sonhos e através de Jesus, Jesus está chegando a essas pessoas, né? Então, vou dar exemplos também, vou dar exemplos de sonhos que eu tive. Às vezes, sonhos podem ser literais, às vezes, sonhos podem não ser literais. Uma vez eu tive um sonho que eu vi a minha mãe morta. Na verdade, ela estava caída nos meus braços, a minha mãe morta. E aí eu perguntei, eu ainda estava fazendo DPS, eu falei assim, Luciana, eu tive esse sonho. E aí a Luciana falou assim, é um sonho bom, porque morte significa tal coisa. Aí mas eu me senti muito angustiada nesse sonho, né? E aí, gente, isso foi 1 semana. 2 semanas depois desse sonho, minha mãe caiu da escada. Assim, na verdade, eu estava indo levar meu irmão na hemodiálise e eu estava conversando com Deus, com o Espírito Santo, e eu perguntei, nossa, Espírito Santo, por que meu relacionamento da minha mãe tá desse jeito, né? Tipo, a gente está se recuperando em várias coisas, e aí o Espírito Santo me falou uma palavra: despedida. No momento que ele falou essa palavra despedida, eu comecei a chorar.
e eu comecei a chorar dentro do carro, dirigindo sozinha, que eu estava voltando. Eu tinha ido levar meu irmão na hemodiálise, eu estava voltando. Eu comecei a chorar e eu falei assim: Deus, não leva minha mãe. Porque eu lembrei do sonho. E eu falei: não leva minha mãe. Eu preciso viver ainda coisas com ela. E gente, eu chorei, eu supliquei, eu pedi, falei: Deus, não leva minha mãe. E assim, gente, é que não dá tempo para contar o que aconteceu, mas minha mãe, ela caiu da escada, ela teve um desmaio, assim, e eu cheguei bem na hora que, assim, se não fosse eu estar ali naquele exato momento, ela tinha caído, batido a cabeça e sei lá o que tinha acontecido com ela, sabe? Então, assim, foi muito coisa de Deus, sabe? O sonho, ali a conversa que eu tive com o Espírito Santo, e Amiga, assim, e oi. nesse dia eu tinha lido de manhã aquela passagem onde Deus prorrogou a vida de alguém por 15 anos, não vou lembrar o nome. E é sempre assim, eu leio e eu falo, tá, essa palavra é para quem, né? Para mim, para quem que é? E aí a Ruth foi e me falou, é hora, minha mãe caiu, não sei o que. Eu falei, amiga, não vai acontecer nada, porque eu acabei de ler e fala, né, que fizeram lá um unguento, uma pomada, passaram a pomada e a pessoa viveu 15 anos a mais que o senhor prorrogou. Eu falei, então a gente vai orar nisso. Então é muito legal, né? Porque até uma lida de Bíblia de manhã a gente pode transbordar na outra pessoa e passar Uhum. com certeza a palavra do Senhor para ela. E eu lembro assim que eu fiquei tipo, meu, não acredito, tipo, foi muita coincidência que não É. existe. Outro sonho que eu tive, eu estava num momento onde um negócio não estava saindo da forma como eu queria, e eu tenho uma mentora de negócios, né? Eu tive um sonho. Eu perguntei para Deus assim: Deus, mas o que que eu faço? O que que eu estou fazendo de errado? Né? Eu não sei o que está acontecendo. Daí, gente, eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde eu encontrava essa minha mentora de negócios, né? Eu ficava de frente para ela e eu perguntava para ela o que que eu fiz de errado, por que que o meu negócio não deu certo? E ela pegava e ficava calada, ela ficava assim, ela olhava para mim e ela não me respondia. E aí eu ficava irritada, eu saía da sala dela e aí tinha uma escada. E aí eu olhava para o final da escada, eu vi um leão. E, gente, eu não sei. E aquele leão, ele parecia vivo. Ele, assim, ele era colorido. O meu sonho, ele era preto e branco. E esse leão, ele era tipo uma visão. Ele era colorido. Ele, assim, parecia que ele fazia assim, vum, sabe? E para quem não sabe, leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Então, o que que eu entendi por esse sonho? Que não adiantava eu tentar fazer os meus negócios darem certos por meios naturais, entendeu? Que os meus negócios dariam certo através de Jesus. No momento que eu me rendesse a Jesus, no momento que eu me conectasse a Jesus, entendeu? No momento que eu me conectasse a Jesus e fizesse as coisas de acordo com o que Ele me manda fazer, aí sim os meus negócios dariam certo, entendeu? Então, olha, gente, quer resposta melhor que essa? Entendeu? Tipo, você tira as coisas de letra, Ô, entendeu? Ruth, eu Oi. tenho também uma experiência recente em relação ao que você falou de sonhos, né, de me ajudar a tomar decisões, de nos ajudar, né, a tomar decisões. Eu me separei recentemente e durante esse processo eu estava assim desejosa de ter restauração. Meu ex parecia também que queria a mesma coisa. E aí a gente, assim, só encurtando a história, teve assim, uma conversa e eu vi que ele não estava. Ele dizia uma coisa, mas não estava disposto realmente a ser uma transformação. E aquilo ali estava me consumindo, me deixando com muita ansiedade. E eu lembro que depois de uma ligação dele, eu, assim, em pranto, chorando, né? Muito, muito assim. Eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais essa definição. Você está acabando comigo. Eu preciso de uma resposta. Do sim ou não. É para continuar nesse casamento ou não é para continuar? Eu só quero fazer a tua vontade. Eu lembro que eu orava só nesse sentido. Eu quero fazer a tua vontade, me revela com a sua vontade. Eu preciso saber, eu preciso de uma definição. Fala comigo da forma como você quiser, seja em sonho, através de alguma pessoa, mas fala comigo. E eu fui dormir. Nessa mesma noite eu tive o seguinte sonho. Eu estava olhando para minha cama de casal.
de frente para ela, na cabeceira, e aí eu peguei uma lata de tinta branca e comecei a pintar a borda do lençol, só a borda. Só que aí eu fui rodeando a cama e chegou um momento que eu não conseguia mais pintar, ficou difícil. Aí eu parei e voltei para frente da cama, para a cabeceira dela. E eu vi que o lençol estava quase todo rasgado, faltava um pedacinho assim para terminar de rasgar. E de repente ele rasgou sozinho. No que ele rasgou sozinho, a cama fez assim, puf, se dividiu em dois. Mas perfeitamente, assim, muito forte, assim, muito rápido. E aí eu consegui terminar de pintar o meu lado da cama. Aí acabou o sonho. Quando eu acordei, e tava fresco o sonho, eu falei, Deus, eu já entendi. Eu quase me senti Deus falando assim comigo, você entendeu? Você quer que eu desenhe para você? Muito bom, muito Beleza. bom. Tipo, aí depois dessa ainda, Deus, me dá uma outra confirmação. Deus falta de dar um tapa na cara, né? É maravilhoso. Deus é muito maravilhoso, porque Deus tem o melhor para gente. Ele sabe, ele vê coisas que a gente não vê, ele sabe do futuro, ele vê um futuro que a gente não vê, né? E por mais que dói, eu sei que dói, né, Bianca? Mas ele sabe o que é melhor para você e ele vê coisas que você não vê. Ele tem um futuro grandioso para você, ele tem um futuro maravilhoso para você e ele quer o seu melhor, né? É Então, isso aí. assim, gente, em relação aos sonhos, dicas, antes de dormir, tenha um tempo com o Senhor, peça um sonho profético para ele, faça a oração. Logo que você sonha, se você acordar, escreva imediatamente o que você sonhou, senão você vai esquecer. Ore sobre esse sonho e peça entendimento, tá? A gente vai aprender alguns métodos no próximo encontro, a gente vai aprender alguns métodos de interpretação de sonhos na prática, mas a gente pode até interpretar o próprio sonho de vocês, mas não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo para ajudar vocês a interpretar. Então, peça ao Espírito Santo que te revele, ore ao Espírito Santo e fale, Espírito Santo, me revele, porque alguns sonhos, gente, são muito simples, né? Esse sonho que eu tive sobre o negócio e esse sonho da Bianca, impossível não entender, né? Muito simples, mas alguns são mais difíceis de entender, né? Que mais? Pense e medite sobre o sonho, porque às vezes pensando e meditando sobre o sonho, você pode ter alguns insights, você pode ter algumas revelações, você pode ter alguns entendimentos, tá? E estude o sonho para melhor entendê-lo, tá? Outra coisa, vamos falar sobre. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre visões, mas a gente pode falar sobre as visões na semana que vem, tá? Mas eu vou terminar falando sobre sonhos e propósitos. Quais são os propósitos que Deus nos dá sonho? Então, os propósitos que Deus nos dá sonho, Ele nos dá sonho para corrigir um comportamento. Então, talvez você esteja fazendo algo que Deus não esteja se agradando. Então, ele te dá uma correção, ele te corrige, né? Ele te mostra o que você deve corrigir através de um sonho. Por exemplo, esse sonho que eu tive, ele me corrigiu, ele estava falando, você está confiando mais em uma mentora humana do que em mim, que sou Deus dos deuses, que sou Deus, que sou Espírito Santo, que criei esse mundo. Você está, né? Você está perguntando para ela o que você fez de errado, ao invés de você confiar em mim, né? Outro propósito, direção para nos guiar. Deus te dá direção, sonhos, ele dá sonhos para te dar direção. Ele te dá sonhos para ter palavras de conhecimento, tá? Essas palavras de conhecimento é a fim de você orar por alguém, a fim de você ajudar alguém, a fim de você falar para alguém, né? Você pode falar esse sonho para alguém. A fim de deter o mal, então ele pode te dar um sonho profético para você orar e você deter o mal para aquilo não acontecer. Ele pode te dar um sonho metafórico, na maioria das vezes ele é metafórico, é algo que representa outra coisa,
né? Os sonhos da Bianca, depois você pode falar, Bianca, eles são super metafóricos, mais metafóricos do que tudo, né? Você é super usada aí nesses sonhos metafóricos. Sonhos proféticos, eles são enviados para revelar a vontade de Deus. Então, ele pode te dar, como uma profecia, ele te dá um sonho profético, como ele deu para Daniel, por exemplo. Ele pode te dar profecias pequenas sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, sobre a humanidade, sobre o futuro da igreja, sobre o futuro da sua pequena comunidade, sobre o futuro da sua família, sobre o futuro do seu filho. Pode te dar sonhos de alerta para te avisar de algo que vai acontecer, ou te avisar, por exemplo, de repente, sobre alguma amizade que você tem, que aquela amizade não é confiável, que aquela coisa não é boa para você. Ou para te revelar o futuro. Então, o sonho também pode te revelar o futuro, tá? E uma que eu acho super interessante, que eu vou dar exemplos aqui, que eu adoro, os sonhos, eles também podem também podem ser para te ajudar com invenções. Então, você pode ter sonhos, você pode pedir sonhos aí para Deus, para criar coisas, para você criar coisas novas. Deus, ele te dá muito conhecimento através de sonhos, ele te dá novas metodologias através de sonhos, ele te dá coisas através de sonhos. E sabe o que é incrível? Muitas vezes, nós que somos cristãos, nós não tomamos posse daquilo que Deus nos dá, e ele acaba dando para outras pessoas que nem são cristãos. Vou mostrar para vocês. Olha, invenções que pessoas tiveram através de sonhos, gente. E tiveram através de sonhos, e eu tenho certeza que foi coisas divinas, coisas que Deus mandou para essas pessoas aqui, para melhorar o futuro da humanidade, para melhorar a humanidade. O Larry Page, ele criou o Google através de um sonho. Ele sonhou com o Google, e aí ele criou o método do Google. O Dr. James Watson, ele viu uma escada espiral e ele teve a ideia da estrutura do DNA em dupla hélice. E aí ele ganhou o prêmio Nobel. Então, isso também foi através de um sonho. Albert Einstein sonhou com a teoria da relatividade. Foi aí que ele inventou a teoria da relatividade. Mary Shelley, ela que escreveu Frankenstein, ela sonhou com a história do Frankenstein. Dmitri Mendeleev, ele sonhou com a tabela periódica. Então, a tabela periódica que vocês estudaram em química foi através de um sonho. Maldito! Odeio quem criou o ar-condicionado e o aquecedor. Não, gente, mas é maravilhoso. Química é maravilhoso. Incrível. Niels Bohr, ele criou a estrutura do átomo através de um sonho. O James Cameron, ele criou o filme Exterminador do Futuro através de um sonho. Ele sonhou com o filme. O Paul McCartney, ele compôs a música Yesterday através de um sonho. Ele sonhou com a música Yesterday. Então, galera, vamos usar os nossos sonhos aí para a gente criar coisa e fazer sucesso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos usar os nossos sonhos. Afinal, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Vamos usar nosso sonho para alguma coisa. Pode falar, Bianca. É só uma observação muito importante que veio aqui agora. Talvez alguém aí esteja se perguntando, tá, mas como que eu vou sonhar? É só pedir, só orar? Será que eu vou sonhar? O que move o sobrenatural em todas as áreas do sobrenatural é o forte desejo do nosso coração. Então, para a gente conseguir acessar o sobrenatural de todas as formas, a gente precisa desejar de todo o nosso coração. Então, deseja de todo o seu coração que o Senhor fale com você, que Ele vai falar de várias formas. Então, a chave do sobrenatural é o desejo. Mais do que a fé, porque se você desejar de todo o seu coração, a fé anda junto com o desejo. Então, você consegue acessar tudo aquilo que Deus tem, né,
para você, tá bom? Muito bom. E aí, assim, gente, eu vou terminar com os sonhos e visões são uma maneira através da qual Deus quer se comunicar com o homem. Deus quer se comunicar com o homem. Eu já falei formas, nós já tivemos um dia aqui que a gente falou várias formas de Deus se comunicar com o homem. Deus quer falar com você. E os sonhos e as visões são uma forma dele falar com você, tá? Como a gente já está avançado na hora, a gente vai falar sobre visões, vai ser cenas dos próximos capítulos, como Deus pode falar com vocês através de visões, como vocês podem ter visões, tá bom? Mas a gente, quero saber, Bianca, quer falar mais alguma coisa? Qualquer uma das Biancas? E Ruth, se alguém tem alguma dúvida. só para Pode falar. complementar o que a Bianca Fernandes acabou de falar, também tem a questão, né, além do desejo, que é extremamente importante, é a honra. Você tem que honrar todo pequeno impulso, toda pequena mostra, né, que o Senhor vai te dando. Então, não fica também esperando sonhos assim, sabe? Como é que eu posso dizer assim, tão grandiosos, proféticos. Um pequeno sonho, às vezes, de uma pequena revelação que Ele te deu, honre isso. Porque se você achar que aquilo ali é desnecessário, enfim, não der bola, não der trela, você não vai ter mais, porque você desonrou aquilo que Deus te deu. Então, nas pequenas coisas que a gente vai sendo grato, a gente vai honrando e Deus vai acrescentando, vai dando cada vez mais. Então, desejo é muito importante, acompanhado da honra. Sim, sim. E, gente, olha, é tão incrível esse mundo espiritual, essa vida com o Espírito Santo, essa vida com Jesus, que vocês podem mesmo até falar assim, cara, você tá sem, sabe, você tá sem dinheiro, você pode falar, Espírito Santo, me dá um sonho aqui para eu aprender estratégias nesse sonho aqui, estratégias para eu ganhar mais dinheiro, estratégias para eu, sabe? Gente, tanta coisa que você pode falar, estratégias para eu conhecer pessoas e fazer mais negócios, estratégias para eu aumentar meu negócio, estratégias para eu não sei, gente, tem muita coisa que você pode, assim, evoluir com o Espírito Santo. Eu acho que a base principal desse mundo aqui é você ter relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Uma vez que você tem intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, ele te ensina o resto. Talvez você não precise aqui nem aprender sobre, com a gente aqui, sobre sonhos, sobre visões, sobre todo o resto, porque teve uma vez que eu recebi uma palavra profética que a pessoa falava assim para mim, que agora eu não iria aprender, porque eu sou bem curiosa, eu fico procurando vídeo, eu quero ouvir um monte de gente, eu quero aprender. E a pessoa falava assim para mim, agora você tem que aprender com o Espírito Santo. É para você parar de procurar vídeo. É para você procurar o Espírito Santo, para você aprender as coisas com o Espírito Santo. Então, gente, é isso. Vocês também podem aprender as coisas com o Espírito Santo, entendeu? Aqui vocês estão tendo só um pedacinho assim, sabe? Uma interação, mas, cara, ele pode te ensinar esse relacionamento com ele, essa, sabe, essa busca com ele, intimidade, vocês podem aprender tanto mais. Vocês podem, sabe, ficar assim, craques em tantas coisas, e vocês podem vir aqui na semana que vem ensinar. Ruth, Espírito Santo me falou isso, isso e isso sobre os sonhos que você não falou na semana passada. Vocês podem ter revelações adicionais aqui de coisas que eu falei. A gente tem revelações quando a gente está ali interagindo com o Espírito Santo. Então é sobre isso, é sobre a gente ter essa intimidade, porque daí não vai ser você ouvindo, né? Não vai ser você ouvindo o outro, vai ser você e o Espírito Santo, e ele te ensinando o que você realmente precisa aprender. Gente, eu acho que a gente pode parar de gravar e aí a gente pode abrir para perguntas, né? Uns 5 minutinhos.